né? Começou a entrar na obra de Deus uma série de fugitivos do hospício. Pularam o muro do Mário Leal. Pularam o muro dessas casas de maluco que tem por aí. E entraram para dentro da igreja e fundaram igrejas. Umas um covil de ladrões e outras um covil de alucinado. Um covil de doidos que acham que aquela loucura que eles fazem, que aquela sandice que eles fazem, é pregar o evangelho. Cai, roda, estremelica, fica babando, se batendo, bate a cabeça na parede. Um bando de loucos que, se o diretor do Mário Leal for numa igreja dessa, manda fechar e botar todo mundo na camisa de força. Então o Senhor chama os seus servos. Ele confiou os seus bens. A um dos seus servos deu 5 talentos. Talentos era uma medida, para você ter uma ideia, uma medida monetária da época, que era igual a 34,272 quilos, ou seja, pouco mais de 34 quilos, tá certo? E é igual a 3.000 ciclos, ou 60 minas. O talento é igual a 40 quilos. Era uma peça de ouro ou de prata usada como dinheiro, que nos tempos do Novo Testamento eram equivalentes a mais ou menos 6.000 dracmas. Calculando-se que uma diária, uma pessoa que faz uma diária, ganhe cerca de $10 por dia, um talento de prata valeria cerca de $60.000. Então dá para você entender que cada um deles recebeu muito dinheiro. Eles receberam esse dinheiro para efetuar um trabalho para o seu senhor. Presta atenção que quer ser um servo. Vamos lá, a um deu 5 talentos, a outro 2 talentos e a outro 1 talento. Mesmo esse que recebeu 1, ele teria recebido em dinheiro de hoje cerca de $60.000, o que representaria hoje em real cerca de pouco menos de R$120.000. Então, veja só, um recebeu 5. 5 vezes 12 dá 60, ou seja, daria cerca de R$600.000. O outro recebeu 2, quase 240.000, e o outro recebeu pelo menos 120.000. Eu estou falando em termos de reais, para você entender a quantia que cada um deles recebeu para efetuar um trabalho para o seu senhor, que estava de partida e voltaria uma outra ocasião para prestar conta com eles. Então eu vou repetir o trecho. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, e cada um segundo a sua própria capacidade. Então partiu. O que recebera 5 talentos, ou seja, quase R$600.000, eu estou falando, eu vou repetir, porque tem gente que é cabeçudo demais. Vou repetir. Eu estou fazendo o cálculo, trazendo para a nossa moeda de hoje, tá certo? A moeda daquela época era chamada de talento. Um talento representava em moeda de hoje cerca de $60.000, tá certo? Um talento em moedas de hoje representava cerca de $60.000. Se fosse hoje, esses 5 talentos seria quase R$600.000, tá certo? Então vamos lá. Então, o que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o Senhor confiaste 5 talentos, e eis que outros 5 talentos ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bom, servo bom. Olha como ele chama o servo, servo bom. Esse é o servo bom. Por que ele é o servo bom? Porque ele fez apenas o que ele tinha que fazer. Ele trabalhou, ele fez o serviço que ele tinha que fazer. Ele não ficou escorado, ele não era preguiçoso, ele não era um perturbado, ele não era um encosto na vida. Tá dando pra você entender? Tem gente que é encostado, quer ficar no bem bom, na sombra do boi. Ah, eu sou servo de Deus, não faz nada pelo Senhor. Tá querendo pousar de servo de Deus só porque carrega uma Bíblia embaixo do braço.
Então ele diz: muito bem, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. A palavra gozo, na tradução do dicionário Aurélio, significa alegria. Quando alguém se alegra, então diz: poxa, a pessoa gozou dessa felicidade, ou seja, ela se alegrou, tá certo? E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes, aqui tem outros 2 que ganhei. Peraí, o servo que recebeu 2, equivalente a mais ou menos 240 mil reais, trabalhou com esse dinheiro, foi lá. Era obrigação dele trabalhar, porque ele era servo. O servo é aquele que faz o que seu senhor ordena. O servo é aquele que trabalha para o seu senhor. Então ele disse: ganhei outros 2. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Ou seja, participa da minha alegria. Verso 24, chegando por fim, o endemoniado perturbado que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és... Olha, presta atenção que ele trata o dono da fazenda como Senhor. Logo, ele sabia que ele era servo. Ele estava debaixo de ordem, ele estava debaixo de obediência, ele tinha que obedecer, mas não obedeceu. Logo, não era servo coisa nenhuma. Você vai ver o que vai acontecer com ele. Então ele diz assim: sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. Então você veja, ele temia o Senhor, ele temia. Ele sabia que o Senhor não brincava. Ele sabia que o dono da fazenda não era de brincadeira, era severo. Ceifas onde não colhestes, ajunta onde não espalhaste. Peraí, ele sabia então que aquele Senhor não era um Deus de brincadeira. Então por que algumas pessoas que se dizem servas de Deus estão tratando Deus como se fosse um brinquedo? Estão falando com Deus de uma forma assintosa, como se Deus fosse um moleque de recados. Estão colocando Deus na parede como se Deus tivesse obrigação de fazer alguma coisa para nós, sendo que somos nós o servo e não Deus. Deus não está na posição de nos abençoar, porque Ele semeia, Ele colhe onde não semeou, e Ele ajunta onde não espalhou. Ele é severo, Ele é o Senhor, Ele é o dono da lavoura, Ele é o dono de minha vida, Ele é o dono da tua, se é que você realmente se coloca como servo. Então, ele diz para o Senhor assim: eu sei que o Senhor é um homem severo, que ceifas onde não semeastes, e ajunta onde não espalhastes. Receoso, ou seja, com medo, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que? Teu, tipo assim, toma teu dinheiro. Eu não trabalhei para o senhor não. Sabia que se não desse certo, o senhor ia brigar comigo, ia fazer, ia acontecer, então tá aqui o que é teu. Ele só se esqueceu de uma coisa: ele estava debaixo de autoridade. Ele não era um homem livre, ele era servo. Servo não possui liberdade. Servo não possui querer. Servo não possui vontade própria. O servo tem que obedecer. O servo deve obediência ao Senhor. Ou então você não é servo de Deus. Se você não quer obedecer a Deus, então você é do diabo. Porque quem não obedece a Deus, obedece ao diabo. É simples. É simples. Quer ver? Eu tenho aqui na minha frente, no meu estúdio, 2 garrafinhas de suco. Tá aqui, ó. Citrus, que eu gosto muito de fazer o programa para molhar minha garganta. Tá aqui, Citrus. 2 garrafinhas. Uma do meu lado direito, outra do meu lado esquerdo. Eu tenho aqui a tampa, que eu vou colocar aqui, né, no meio, entre as 2 garrafinhas. Digamos que a garrafa da esquerda aqui, que eu já degustei, né, da fábrica Fruitline, né, Fruitline, fazendo merchandising. Digamos que essa garrafinha que está aqui vazia seja, só para você entender, seja o diabo. Do lado de cá a garrafinha que ainda está cheia do Fruitline laranja e acerola, está aqui, seja Deus. Eu sou esse que está aqui no meio, que é a tampinha. Ouça o barulho da tampinha. Está ouvindo? Pois é, está aqui a tampinha no meio. Eu sou esse da tampinha. Aí, presta atenção, eu estou no meio, entre um e outro. Deus então fala comigo. Se eu obedeço a Deus, aí eu estou correndo aqui, ó, na televisão você vai poder ver que eu vou fazer isso na TV também. Então, aí eu corro a tampinha para o lado de Deus. Quando eu obedeço a Deus, eu fico de frente para Deus e de costas para o diabo. Eu dou as costas para ele. Porém, Satanás, ele não vai ficar quieto, ele também vai jogar a sua seta, ele também vai dar a sua sugestão. E aí ele dá uma sugestão:
Aí eu obedeço a voz dele. Então eu viro as costas para Deus e fico de frente para o diabo. Está dando para vocês entenderem? Aquele a quem você se apresenta para obedecer, desse a quem você obedece, você se torna escravo. Romanos 6,16. Nunca esqueça desse trecho. Então, peraí. A partir do momento que eu deixei de ouvir a voz de Deus e ouvir a voz do diabo, eu me tornei servo dele, não de Deus. A partir do momento que eu deixei de ouvir a voz do diabo e dei ouvidos à voz de Deus, eu fico de frente para Deus e de costas para o diabo. Será que vocês estão conseguindo entender isso aí na sua casa? Então veja só, a quem você está obedecendo? Porque se Deus dá uma ordem para você fazer, você simplesmente não quer fazer, você automaticamente vai ouvir a voz do diabo. Com isso você vai ser servo do diabo e não de Deus. Porque aquele a quem você se apresenta para obedecer, desse a quem você obedece, você se torna escravo. Você obedeceu ao diabo? Então você é escravo do diabo. Você obedeceu a Deus? Então você é escravo de Deus. Eu pergunto a você, você está obedecendo a quem? Ao pastor? A Deus? Ou ao diabo? Ou ao pastor que está sendo induzido pelo diabo para pregar mentira? Porque aí dá no mesmo. Você vai ser servo do diabo por tabelinha. Ele será servo do diabo porque mandou você fazer uma coisa que a Bíblia não manda. E você vai ser servo do diabo por obedecer uma ordem que não está na Bíblia. Então, de quem você é servo? A quem você serve de fato de verdade? O dono da fazenda, aqui descrito no capítulo 25 do livro de Mateus, chama os seus empregados para fazer o acerto. E quando o empregado rebelde diz, toma aqui o teu dinheiro, toma o que é teu, o dono da fazenda responde assim para ele. Respondeu, porém, o Senhor, servo mau. Ou seja, escravo mau, negligente. Sabe o que significa a palavra negligente? Relaxado, preguiçoso. Então, servo relaxado, servo negligente, preguiçoso, sabia que ceifos onde não semeei e ajunto onde não espalhei, cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Aí ele dá uma ordem aos outros servos e diz, tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará e terá de abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Servo endemoniado, olha o que Deus diz para esse servo perturbado. Verso 30, e o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então o servo mau é lançado nas trevas. O servo mau vai ser salvo? Pergunta você, o servo mau vai ser salvo? Aquele que se diz que é servo e não faz o que o seu Senhor manda, vai ser salvo? Não, vai ser lançado nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Eu pergunto a você, você é um servo de Deus? Você é servo de Deus? Deixando de fazer a vontade dele para agradar a sua igreja? Porque você não sai daí sabendo que tem um monte de coisa errada. Você não sai porque você é prisioneiro do homem. Você não sai daí porque você é prisioneiro do homem. Então você não é servo de Deus. Porque o servo de Deus obedece a ordem que ele deu. Sai do meio deles, povo meu. Você não obedece. Você fica aí cativo porque você é servo do homem ou do diabo. Amanhã eu estarei trazendo a vocês mais uma etapa do estudo sobre como ser um verdadeiro servo de Deus. Olha, meus amados, eu estou indo embora. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine poderosamente sobre a tua vida. Que o amor do nosso Senhor Jesus faça os teus olhos se abrirem para a verdade. Eu tenho a mais absoluta certeza que tem uma multidão muito grande a me ouvir agora e que não está sendo serva de Deus coisa nenhuma, está se enganando. Se você não abrir os seus olhos, você vai para o inferno, você vai queimar, como esse homem da Bíblia Sagrada mostrou, foi lançado nas trevas.
se você não abrir os seus olhos, meu irmão e minha irmã, e sair desse lugar de mentira, porque o cara não vai mudar. Eu tô falando do cara, sabe quem é o cara? O cara que diz que é seu pregador. Ele não vai mudar, ele já deu tempo suficiente para ouvir o que nós estamos falando aqui, que é a verdade. Que eu não invento nada disso, eu mostro na Bíblia. Desde o início eu estou falando sobre o que é ser servo de Deus, ser servo de Deus, ser servo de Deus. E eu chego já no tempo final do programa, abro a Bíblia com você, além dos trechos que eu fui dando, que eu fui citando, eu ainda abro a Bíblia para você e mostro que ser servo é trabalhar para o Senhor, que ser servo é não ter vontade própria, que ser servo, assim como os escravos no passado, não possuíam uma vida própria, não possuíam vontade própria. O escravo no passado, na época que estavam vivendo debaixo de uma escravidão, eles não tinham emprego na rua, o emprego deles era trabalhar na lavoura do seu dono. E você vive sua vida, é igual um irmão uma vez me mandou um e-mail, né? Foi até bom me lembrar disso aqui agora, dizendo assim: pastor, eu trabalho a semana inteira, ele deve estar me ouvindo, ele vai saber que é com ele. Eu trabalho a semana inteira, eu faço curso quando eu chego do trabalho, eu não tenho muito tempo de ir aos cultos, eu só posso ir aos cultos sábados e domingo. Eu tenho como servir a Deus desse jeito. Eu mandei um e-mail para ele dizendo: olha, meu irmão, você está valorizando mais sua vida do que a Cristo. Porque tá fazendo curso para quem? Para Jesus é que não é, está fazendo curso para ele. Está trabalhando para quem? Para Jesus e que não é, está trabalhando para ele. Só resta 2 dias e quer dedicar, detalhe, sábado, eu dou minha cara a tapa se sábado ele vai na igreja. Eu dou minha cara a tapa, ou seja, só resta o domingo. Se é que no domingo o diabo não lança na cabeça do cara de ir pegar um cinema, de ir para uma praia. Tá certo? Então a pessoa dizer que serve a Deus, dá licença, pelo amor de Deus. Aí na real, meu filho. Eu estou indo embora, mas amanhã eu estou de volta. Lembrando a você que às 8 horas da manhã, às 7h30 da noite, eu estou junto com vocês, realizando o estudo da palavra. Todas as quartas-feiras e todas as sextas-feiras, tanto pela manhã quanto à noite, eu, pastor Heron, estou na sede com vocês, realizando o estudo bíblico. Você pode participar com a gente ali do estudo bíblico, ali na sede. O estudo bíblico, semanalmente, eu faço às quartas e às sextas e aos domingos, eu estou realizando ali na nossa sede um estudo minucioso, um estudo extraordinário. Os endereços da Igreja Mundial da Paz: sede, Rua Melo Moraes Filho, número 588, Fazenda Grande do Retiro, esquina com a Geral de São Caetano. Uruguai, Rua Paulo Rebouças, número 30, em frente à Associação 31 de Dezembro, próximo ao Batistaca. Lobato, Rua Afrânio Peixoto, número 406, em frente ao JB, Lava Jato JB, ou Mercadinho União. Que até porque o nome do Mercadinho começou a sair na rádio, o camarada botou até uma placa bonita no Mercadinho lá. É o merchandising, né? Tá funcionando para ele. Então, em frente ao Mercadinho União, tá ali a Igreja Mundial da Paz, no bairro de Lobato. Avenida Afrânio Peixoto, mais conhecida como Avenida Suburbana. Em Periperi, na Rua da Glória, número 652, ao lado do Mercadinho, do antigo Mercadinho do Tiquinho. Sentido quem vai para Constituinte, não é na Constituinte, é dentro do bairro de Periperi. Atravessou o canal, do seu lado esquerdo, você encontra ali a Igreja Mundial da Paz, na Rua da Glória 652. E em São Caetano, na Rua Juscelino Barreto, número 3, São Caetano, atrás do Colégio Pedro Ribeiro. Eu estou indo embora, amanhã eu estou de volta, se assim o nosso Senhor e Salvador Jesus me permitir. Até lá!